Em semana fraquinha de jogos, o destaque da rodada fica para o duelo de ida da final da Copa do Brasil entre Atlético Paranaense e Internacional nesta quarta-feira na Arena da Baixada. Sério? Palmeiras e Fluminense vão a campo nesta terça-feira colocar em dia o duelo adiado da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro e a vitória vale muito para as duas equipes. Enquanto isso, em Minas Gerais, o Cruzeiro sangra diante de sua torcida. Sem dinheiro e sem receitas até dezembro, o clube está com salários atrasados, flertando com o Z4 e com o técnico Rogério Ceni se estranhando com líderes do elenco após a eliminação na Copa do Brasil e os 4-1 que levou do Grêmio no final de semana pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Que beleza! Eu sou o Flávio Soares e estas são as minhas caneladas para o Ganhador.com. Como se fosse uma espécie de aquecimento para a primeira partida da final da Copa do Brasil, o Palmeiras recebe o Fluminense nesta terça-feira no Allianz Parque, em jogo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após trocas recentes de comando, o Fluminense já está há algum tempo contando com os serviços de Oswaldo de Oliveira em substituição a Fernando Diniz, enquanto que Mano Menezes fez sua estreia à frente do Palmeiras no último final de semana. Os times tentam reengrenar na competição. Jura? O Palmeiras, aos trancos e barrancos, finalmente conseguiu sua primeira vitória pelo Brasileirão após a pausa para a Copa América no último sábado, um 2-1 chorado contra o Goiás no Serra Dourada. Contando com uma grande atuação do goleiro Muriel, o Fluminense segurou o ataque do Fortaleza no Castelão no último sábado e voltou a vencer no Brasileirão, finalmente, né? Glória a Deus. A vitória no duelo de hoje vale muito para os dois times. Para o Palmeiras, significa encostar em Santos e Flamengo na luta pelo Brasileiro. O Verdão iria aos 36 pontos, um a menos que o Peixe e 3 atrás do Urubu. É isso mesmo, é bem claro, né? Para o Fluminense, os 3 pontos podem significar a saída do Z4. O clube chegaria aos 18 pontos e, nos critérios de desempate, empurraria o Cruzeiro para a zona da degola. Olha aí que desgraça, né? Felizmente para o torcedor do Cruzeiro, as chances disso acontecer hoje são pequenas. O Bulldog indica um retorno de 8-1 para a vitória do Fluminense contra 1,40 para o triunfo do Palmeiras, que não deverá contrariar os odds para este jogo. Vitória do Palmeiras sem sofrer gols não será nenhum absurdo e paga 2,5 por 1. Se você quiser aumentar suas chances de lucro, né? O dinheiro é seu mesmo. Com isso, o Cruzeiro não deverá, pelo menos até o próximo final de semana, entrar no Z4 do Brasileirão. Que beleza. Um problema a menos para o clube que está sem dinheiro, devendo salários e tentando abafar a crise entre o técnico recém-chegado Rogério Ceni e lideranças do elenco como, por exemplo, o Thiago Neves, que disparou contra o treinador após a derrota da Raposa para o Internacional na partida de volta da semifinal da Copa do Brasil semana passada, né? Aquela derrota por 3-0 em Porto Alegre. Tá legal, já chega. Desonra pra toda a sua família. Pode anotar aí. Desonra pra tu, desonra pra tua vaca. Após nova derrota, 4-1 para o Grêmio neste final de semana, foi a vez de Ceni disparar contra o elenco e clube e dar um ultimato ao dizer que, aspas, se for pra ficar, tem que mudar, fecha aspas. O Rogério Ceni é chato pra por isso. É você que tá dizendo isso, Milton. Resumo da ópera. São grandes as chances de o Cruzeiro precisar procurar um novo técnico em breve. E são grandes as chances de Ceni se arrepender de ter trocado o Fortaleza antes do final da temporada. Não foi por falta de aviso. Não pode. Voltando ao campo, o Atlético Paranaense e Internacional começam a decidir o título da Copa do Brasil nesta quarta-feira, na Arena da Baixada, após um final de semana quente para o Furacão, que reclamou muito e até com certa razão da arbitragem no empate em 1-1 com o Santos pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Você assistiu o jogo? Forte jogando em casa, o Atlético entra em campo com algum favoritismo, segundo os números do Spin Sports, que dão 2,5 por 1 para o triunfo do Furacão contra 3,85 para a vitória do Internacional, com o empate fechando em 3,15. Os dois clubes pouparam os titulares no final de semana e entrarão em campo com força máxima.
Sério? O Atlético, assim como o Internacional, não costuma tropeçar em casa. Placar final onde apenas um time marcará gols, independente do vencedor, rende 1,55 por 1 e placar com mais de 1,5 gols também paga 1,55 por 1. O jogo deverá ser bem equilibrado e para o Internacional, perder por até 1 gol de diferença não será considerado um desastre para o jogo de volta na próxima semana no Beira-Rio, onde o Colorado sofreu apenas uma derrota para o Paysandu nas oitavas de final da Copa do Brasil, quando podia perder inclusive. E com esse pouquinho de palpites eu fico por aqui. É pra glorificar de Pedres! Eu sou Flávio Soares e estas foram as minhas caneladas para o Ganhador.com. Chega! 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 Se você está assistindo esse programa pelo YouTube, aproveite para compartilhar o vídeo no Stories do Facebook. A galera curte de montão, viu? Aproveite também para deixar o seu curtir, seu comentário, assinar e compartilhar o nosso canal para não perder um lance do seu esporte favorito e nem as nossas Dicas de apostas! Sensacional, né? Lembrando que o MMA, o UFC, basquete e a NFL também tem espaço nos canais do Ganhador e no Ganhador.com. Tá esperando o quê? Acesse, confira e depois divulgue a novidade para o universo. Siga-nos também em nossas redes sensuais. Os links para você encontrar o Ganhador no Facebook, no Instagram e no Twitter estão no post que acompanha este vídeo. Eu volto na próxima sexta-feira comentando os jogos da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Até lá! Tchau!